Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje, num dia extremamente triste, perdemos talvez o maior nome do jornalismo brasileiro hoje, que é o Ricardo Boechat. Depois do acidente lá com os meninos do Flamengo, pereceram 10 meninos, né? Uma tragédia, uma tristeza fantástica, tragédias sucessivas que acontecem no Brasil agora, hoje, esta trágica notícia do falecimento do Ricardo Boechat. Perde o jornalismo brasileiro, a Rede Bandeirantes nem se fala, e eu acho que perde toda a sociedade. Um homem que era respeitado internacionalmente, o Ricardo Boechat. E eu gostaria que nesse momento que vamos viver no início do programa, cada um falasse a respeito de uma ou das duas tragédias que aconteceram e que enlutam a todos nós. Eu quero começar pelo deputado federal Pedro Westphalen. Olha, é uma data marcante, um ano que iniciou com muitas tragédias. Esse ano está carregado, o ano pesado, Brumadinho, em Minas Gerais, esses 10 meninos do Rio de Janeiro, repete em bem menor escala, mas o que houve na Botkiss aqui, talvez não tenham sido tomadas as providências necessárias. O Boechat nem se falar, é um homem de uma independência editorial muito grande, jornalista, prestou relevantes serviços e é um dos responsáveis por nós atingirmos um estágio da democracia, fazendo das suas ações jornalísticas sempre um canal de comunicação sem tendência, dizendo o que pensava a respeito dos temas que vinham e era admirado por todos nós. Agora, aqueles 10 meninos que morreram no Rio, é necessário e é fundamental que sejam levantadas as causas sem caça às bruxas, mas são ações que podem ser prevenidas. Parece que podem ser prevenidas. Que se levantem todos os fatos e que essas ações não se repitam. Ontem no Brasil e no mundo inteiro isso foi reconhecido e foram feitas homenagens em todos os jogos de futebol do mundo. Particularmente fui ontem fazer uma retrospectiva desse ano, e esse ano foi um ano que começou tragicamente para o nosso Brasil, lamentavelmente. Deputado federal Jerônimo Gergen. Mesmo assim, posso registrar aqui a alegria de estar com vocês, uma honra, um dia difícil. Morreu um ícone. Lá em Brasília, minha rotina pela manhã, indo para o Congresso, era escutar o programa dele pela manhã. Impossível você não escutar. Eu até fazer um registro aqui da lembrança, eu tive um episódio com ele, nós na discussão do impeachment da Dilma, e eu estava lá fazendo uma manifestação, e ele estava bravo, eu não me lembro o que era. E deu o acaso dele olhar para o meu cabelo, que é arrepiado, ele na televisão, né? Mas olha aí o cabelo desse deputado aí, o cabelo parece um capincho arrepiado. Eu achei aquilo, né? Ele prestou atenção no meu cabelo. Bem humorado. E aquilo até meus amigos brincam comigo até hoje disso. E não tem dúvida que era um grande formador de opinião. Com relação às demais tragédias, aqui foi falado da Minas Gerais e foi também do Flamengo, enfim, no caso do Flamengo é mais triste ainda, porque é o símbolo de brasileirinhos que queriam construir um futuro, construir um país, que morreram queimados, né? O Brasil que não aprende, né, Paulo Sérgio? Nós devemos aprender e não só aprender, colocar em prática. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas o que cabe aqui é o nosso registro de pesar à família, aos colegas de trabalho e ao jornalismo brasileiro pela morte do Boechat. Tivemos morte pela água no Rio de Janeiro, morte pelo fogo, né? Impressionantemente. O Rio agora, se do Boechat também foi pelo fogo. Lamentável, muito triste. No Rio teve até 10 pessoas que morreram em tiroteio na favela no mesmo dia. Não, isso aí já nem se fala. Mas é um problema, isso né? aí já é uma rotina no Brasil. É pena que as outras coisas estão se tornando rotina também, as outras tragédias. Nestor Rain. O escritor Zuenir Ventura tem um livro que chama-se 1968, o ano que não terminou. A gente poderia dizer que 2019 não deveria ter começado, tá? Por essas coisas que o Pedro e o Jerônimo já elencaram aqui. São tragédias em cima de tragédias
que culminam agora com a perda do Boechat, que o Paulo Sérgio hoje numa breve nota de WhatsApp enfocou muito bem, um homem destemido e um homem que é um marco no jornalismo brasileiro, um homem que sempre teve coragem de falar sobre coisas que não são fáceis, porque ele coleciona processos, mexe com muitos interesses. E o Boechat tinha uma vida de jornalista de muita experiência, trabalhou na Globo, Estado de São Paulo, sempre com Jornal Globo. E sempre com uma marca pessoal muito forte. Acho que ele passou no Jornal do Brasil também, né? Acho que Passou no Jornal do Brasil, né? Passou. Creio que sim. Ele é citado aí todos esses anos importantes do Brasil, ele é sempre citado como referência de jornalismo. Então, e uma perda brutal, a forma como isso tudo aconteceu. Então a gente fica chateado por um ano começar com tantas coisas ruins. E não o caso do Boechat, que a gente não vai acontecer certamente uma investigação sobre porque o helicóptero caiu, enfim. Mas os outros 2 casos que foram relatados aqui, lá daquele mar de lama que se repetiu e lá do Flamengo, a gente já pode dizer, né, tudo com a marca do nosso descaso brasileiro, né? Sempre a falta de olhar para os detalhes, né? Sempre as coisas correndo, as coisas mal feitas, né? E acabam redundando isso, não sendo, obviamente, vamos dizer assim, vestal no tempo, nós também na vida pessoal podemos ter os nossos descuidos, mas são coisas muito sérias e que acabaram com vidas. Imagina aqueles meninos ali do Flamengo. Vou concluir só lembrando uma história. Meu filho, quando tinha idade, aqueles meninos queriam ser jogador de futebol. Eu imagino que se ele tivesse sido jogador de futebol e não tivesse uma chance com o Rio Grande do Sul, ele jogaria lá, ele iria para tentar a vida no Flamengo. E eu diria, vou te alugar um apartamento. Ele disse, não, meu pai, eu vou morar onde mora todo mundo. Porque quando eu levava ele nos treinos, ele pedia para me deixar uma quadra antes. Porque ele disse, não quero ser o riquinho que vem de carro, etc. E o filho da gente poderia estar numa tragédia. E pouca gente falou. Então, são essas coisas tristes que... O desastre da Kiss aconteceu também no mês de fevereiro. E eu me lembro que foi às vésperas de um lançamento de Expo Direto. Bem nessa época. Bem nessa época, né? E agora se repete. Aquele da Kiss aconteceu no Dia Internacional do Holocausto, por incrível que pareça. Foi. No Dia Internacional do Holocausto. Tinha um amigo de São Borja, o Marco Cabeleira, a filha dele estava na Kiss. E ele veio de Ponta Leste para cá, sem saber se a filha estava viva ou morta. E depois a filha dele veio aqui para o Hospital de Clínicas. Eu fui visitá-lo num dia que a filha dele estava na UTI muito mal. No outro dia ela foi para o quarto, ficou bem e foi para casa. Vamos ver. Mas olha, no meio da tragédia ele conseguiu ainda susto, né? ter uma boa notícia. Lênin Streck. Bom, eu encontrei o Boechat uma vez só na vida, embora todos os dias de manhã, principalmente na parte das 8h30 em diante, para pegar o Zé Simão depois, que é 8:50, encontrei num banheiro. Conversamos no banheiro, lavando as mãos, sobre um assunto, na época do impeachment também eu encontrei ele no Rio de Janeiro. Era um grande jornalista, por óbvio. O caso esse do Flamengo e outros mostra um pouco da questão de como os americanos, por exemplo, os alemães americanos, apostam no protocolo. A medicina, por exemplo, hoje, se o médico não segue o protocolo, está lascado. Porque tem uma estatística que diz que quanto mais protocolo, mais acertos. Eu estava no avião na Europa e a classe executiva, onde casualmente eu estava, só tinha 2 pessoas, eu e minha mulher. E tinha vários lugares. Aí entrou na França, um professor, já de idade, com uma perna machucada. E ele queria sentar na executiva, porque ele estava com a perna machucada. A aeromoça disse não. Chamou o comandante e disse não. It's the law. É o protocolo. Eu não posso te colocar porque eu não tenho comida para você, eu não tenho nenhum preparo, a passagem foi vendida antes e uma coisa, se eu fizer para você, todas as pessoas lá atrás vão querer preencher os lugares que faltam e você me bagunça o voo. Protocolo. Protocolo do Flamengo, tinha multa, encerra, não pode. Ah, mas o mas não dá. O mas é terrível. É mais ou menos como uma frase. Eu digo assim, o Nestor é um grande cara, mas... ou o Pero é um maricón. Teologia diz assim, claro, Nestor é guapo, pero é um maricón. Sim. Aí tem aquela brincadeira, tudo que vem antes do mas não vale nada.
Então, o protocolo é fundamental. Por isso que o processo... Mas nos Estados Unidos ele escapa de grandes tragédias. Teve uma tragédia com uma boate americana, né, lá no Texas, que foi tão grave quanto a da Argentina, menos grave, porque morreram menos Cromagnon. Mas eu não conheço os dados no sentido da fiscalização. Cromagnon é argentino. Mas lá nos Estados Unidos eu não me lembro. Não, todos os lugares têm tragédias. Sim. Agora, tem que saber o seguinte, havia todos aqueles que, por exemplo, as falhas daqui existiam lá ou de fato foi uma tragédia? E qual foi Eduardo de Lima Veiga. E qual foi o tratamento? Eduardo de Lima Veiga. Não aconteceria. A volta, o que foi? Bom, eu vou ressaltar... Aqui é a ala dos procuradores, né? Aqui é dos políticos. Porque nós estouramos político também. Eu tinha um carinho muito grande pelo Boechat, eu ouvia ele todos os dias pela manhã, e ele tinha para mim uma diferença acentuada de todos os outros radialistas. Ele conseguia dar todas as notícias com uma pitada de bom humor. Sempre vinha carregada com alguma coisa interessante, alguma coisa de história, ele fazia uma historinha, ele conseguia deixar a coisa, por mais pesado que fosse o tema, ele trazia alguma leveza, alguma coisa que não deixava a coisa azeda. A gente conseguia ouvir o noticiário sem ficar azedo ou sem ficar de mau humor com a notícia que ele trazia. Isso me deixava muito agradável com ele. E eu vou secundar o Lênio aqui quanto a esse assunto do Flamengo. Eu vi muito ontem as homenagens todas, Força Flamengo, Força Flamengo, Força Flamengo, e eu vou dizer o Flamengo não é vítima nesse assunto, sabe? É força para todo mundo, menos para o Flamengo. Eu espero estar errado. O Flamengo é vítima também, é vítima dos maus dirigentes, das pessoas que teriam a responsabilidade de fazer e não fizeram. Mas o Flamengo é instituição. Não, o Flamengo é instituição de... Me permita concluir. Seguindo o raciocínio do Paulo Sérgio, então nós vamos dizer que a Vale não é vítima, a Kiss não é vítima, são as pessoas que estavam lá. Mas óbvio então a Vale não é vítima, a Kiss não é vítima, a Cromagnon não é vítima, então Força Cromagnon, né? Então, não, é diferente, aí é forçação de barra. As pessoas jurídicas são o que são as pessoas aí é forçação de barra. As pessoas jurídicas são o que são as pessoas que as dirigem. Então, é assim, a jurídica é uma metafísica. É uma ficção. Elas são o que são as pessoas que as dirigem. Então, assim, não é nesse momento... O senhor precisa de ajuda, o senhor precisa de caudatários. Imagine o seguinte, numa fazenda no interior de Vacaria, colheita da maçã, tem um container e morre 6 empregados. Não ia ter força fazendeiro. Nós íamos crucificar o empregador, filho da mãe, porque morreram 6 caras. É isso que ele está dizendo. Então, ele está crucificando o fazendeiro, não a fazenda. Não, ele está dizendo o fazendeiro, não a fazenda. Eu estou dizendo... Não é Força Ele está Fazendeiro. dizendo que é uma palhaçada dizer Força Flamengo. Porque Força Flamengo parece que tu está dizendo assim... Parece. Pobrezinho do Flamengo. Não, parece. Pobrezinho do Flamengo. Flamengo é uma vítima das circunstâncias. Parece. O Flamengo não é vítima das circunstâncias. O Flamengo é réu. A instituição que é dirigida por alguém falhou. Seja lá quem for. A Vale é réu. A Vale é réu. A Vale falhou. A Kiss falhou. A Cromagnon falhou. E a Vale é culpada. Agora, se quem é a pessoa que está ali por trás é secundário. Por isso que tem que ter cuidado nos dirigentes e erram, eles arrastam o prestígio da instituição com o erro deles. Eu acho que ele está certo. Todo mundo tem direito de dizer Eu também acho que ele está certo. O que eu quero te dizer é que não se pode nesse momento, por mais que a gente, eu sou, todo mundo sabe que eu sou gremista, eu sou conselheiro do Grêmio e eu só tenho um clube de coração, o Grêmio. E simpatizo com o São José pelas nossas amizades. Simpatizo com o Zé aqui. Mas eu só tenho um time. Claro que eu ia sofrer muito se o Grêmio passasse por uma situação assim e eu gostaria de preservar o nome do Grêmio. Mas não dá. Nessa circunstância, para querer separar a instituição se fosse assim, Flamengo a Chape estaria destruída, o Brasil de Pelotas estaria destruído. Não, negativo. O que negativo. A Chape foi vítima. Não, a Chape foi vítima. Contratou um avião inadequado. Contratou um avião que decolou de um outro lugar que não do Brasil. Desculpe, não há nenhuma prova de ter contratado um avião inadequado que transportava a seleção argentina com o Messi. E que quase faltou combustível. Eu cheguei em Belo Horizonte. O Grêmio, como dirigente, não contrataria aquele avião. Não.
Contrataria. Tu contrataria o Contrataria. Então tá. Porque aí não a culpa seria do Grêmio, não tua. Porque não havia nenhuma evidência Nenhum elemento de objetivo. fazer aquela barbaridade com o avião de andar sem combustível. Me permite, não havia nenhuma tu evidência. também não precisa de ajuda, mas eu vou somar um argumento nisso. Não há nenhuma evidência de que aquela empresa, que era uma empresa autorizada a fazer aquele tipo de voos, fosse descumprir as normas de segurança. Não havia nenhuma evidência que ele fosse botar em combustível de menos, que ele não fosse botar combustível suficiente, 10% a mais da distância, mais o suficiente de ir ao aeroporto secundário em um Ou aí momento pode de ser a pânico. mesma coisa Que do é isso? Flamengo, que o cara foi lá, instalou um ar-condicionado inadequado, não fez a, Não, mas não foi fez isso. a manutenção Mas não foi contratada isso. Não, mas não pelo foi Flamengo. isso. Não foi Então, isso. cobriu Mas as não é frestas isso. com madeira, com... Mas não é isso. sujeitava- Não foi isso. Não foi isso. Já, Se tem não um foi motor no ar-condicionado ali, já não acontece. Não foi isso. Era uma construção irregular. Ali não podia ter gente naquele lugar. Não Podemos podia ter fazer gente um naquele atalho lugar. nessa vereda? E já tinha notificação, O Grêmio, né? instituição... Já, por isso que eu falei no O Grêmio, protocolo. como Não dá para Isso é mais ou menos como tu botar gente 3 anos morando nesse estúdio. Permitam os Aí seres pega humanos. fogo e tu O diz, Grêmio- foi um o acidente. Grêmio, no Não foi episódio acidente. Aranha, como instituição, e todos os gremistas, e todo o clube, foi culpado por algo feito por 5 pessoas. Errado. Não eram de... Sim, mas Mas foi crucificaram o Grêmio. Mas foi errado. E o que eu disse naquela época, eu estou dizendo agora. Eu jamais crucifiquei o Grêmio. Crucificaram o Grêmio não tem nada a ver com isso. Mas aí o Grêmio não tinha mesmo, porque o Grêmio não tinha nenhuma ingerência, viu quem eram as pessoas, identificou, entregou O para as elemento, autoridades. o exógeno, Agora, tá o me dando Flamengo- força. Não estou te dando, Obrigado. porque o Flamengo não cuidou das licenças, não tinha PPCI, não tinha autorização, não tinha nada. Gambiarra pura. Que é o elemento externo que Gambiarra. você não controla. Se eu tenho um elemento posso controlar externo que eu não controlo... 60 mil pessoas que sim essa é a cometem uma questão. delinquência. Então, eu tenho um elemento que eu controlo. Eu tenho o container, eu fui notificado, não posso. Esse é um elemento meu. Um terceiro, eu não controlo, mas no caso, não precisava do terceiro para dar a tragédia. Eu mesmo causei. Esse é o ponto. O terceiro, caso da Chape, um terceiro elemento não dependia da Chape, dependia de um terceiro. Eu não posso controlar esse terceiro. O Grêmio não podia controlar os 5 torcedores. Eu estou falando juridicamente, nem moralmente, Paulo Sérgio. Só estou dizendo que eles estão certos assim, juridicamente, no ponto de O responsabilidade. problema é que as entidades não erram as pessoas. Sim, mas eu estou fazendo o liame jurídico. Eu vou usar o direito Lá no para não... episódio Aranha, Não, as eu vou usar o pessoas direito erraram. para não precisar Lá no me episódio posicionar. Aranha, as pessoas erraram. É que o direito sempre me protege contra mim mesmo. Então, quando eu tenho dúvidas, eu uso o direito. Eu faço o liame aqui. O direito, na responsabilidade, resolve o problema. Porque é jurídica, isso que vocês estão falando é absolutamente jurídico. Embora tenha um conteúdo moral também. Agora, porque que a ano, gente- hein? Que ano não tinha ter começado mesmo. Em 19, olha, uma série de... Aqui no Rio Grande do Sul, essa enchente foi desastrosa também para nossa economia. Foi uma enchente que é muito Tem lugares que desagradável. choveu 1000 milímetros. 1000 milímetros. Tu olhava a Favor. terra assim, onde tinha uma lavoura Alegrete, de ele foi soja, um né? arraso, Era uma né? tábua como isso aqui. Uma tábua. Leva tudo... Leva Qual tudo. foi a 1000 perda? Qual foi a milímetros. perda da metade sul, Nestor? Já tem ideia? Da fronteira foi oeste? O Antônio da Luz, que é o nosso economista-chefe do nosso sistema, ele está se dirigindo ao Uruguaiana, onde esse levantamento está sendo realizado. Amanhã à tarde já foi teremos grande. Não, você pelo foi menos uma... Me disse o Neymar que tem perda ali na região de Sim. não me Um toque. número não atualizado, mas Dom Pedrito em torno de 185 a 200 milhões, fora aquilo que os produtores buscaram no mercado para fazer a lavoura, que eles já não vão ter como pagar. Inclusive, amanhã, a reunião na bancada agropecuária lá em Brasília, um dos temas é exatamente O esse. Banco do Brasil, esse inclusive, suporte aí. já fez várias reuniões tentando resolver o assunto. Mas ainda o que é recurso do plano safra, né, Paulo, Sim. você prorroga automaticamente pelo manual. Claro. O problema que hoje o agronegócio brasileiro vive, o endividamento fora dos bancos, porque o produtor já nem tem mais. Empresas financiam E diretamente. aí você vai ter uma quebra da empresa que financiou o produtor, enfim. É uma cadeia de... É complicado. Sabor irresistível e a qualidade já não surpreende mais. Linguiças e salsichões da Castro, que você encontra na rede Zafari. A qualidade desde 1960. Em qualquer lugar neste verão, você e sua família vão curtir com muita proteção. A Unimed Porto Alegre intensificou a sua presença no litoral norte, com uma central de informações e agendamento de consultas. É só ligar para o telefone 0800 648 4545. Quando precisar, a Unimed está com você. Unimed, cuidar de você, este é o nosso plano. E o Cremers informa,
os médicos registrados têm até 28 de fevereiro para quitar a sua anuidade. O senhor já quitou a sua? Mandei que tá. Mandou quitar. Mandei quitar. Por isso com desconto de 3%. O valor das anuidades é o mesmo em todos os estados, conforme estabelece a resolução do Conselho Federal de Medicina. O boleto pode ser emitido através do site www.cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal. Tu tem mais algum país que tu indicarias bonzinhos? África do Sul, Nova Zelândia? Espanha. Espanha também, né? Espanha. Pois na Vinhos do Mundo estão os mais emblemáticos vinhos do mundo. Rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender a todos nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Vou lá no Luizinho hoje. Vai no Luizinho hoje? Vou. Fumar o teu charuto lá e tomar o teu vinho. Tomar o vinho lá que o Luizinho está esperando. Sim, lá. porque em casa Luizinho, eu um não abraço, posso fazer. espere aí. Olha aqui, ó. Se tu fumar um charuto aqui, as tuas malas estão na rua, agora. Então ele vai pro Luizinho. O Luizinho pode. O Luizinho pode. Ele é fumante, né? Para equipar a sua empresa pagando pouco por mês, o consórcio de máquinas e equipamentos da Unicred pode ser uma excelente alternativa para você prosperar. Oferecemos taxas super atrativas para que você possa adquirir de forma programada equipamentos para laboratórios, clínicas médicas, consultórios odontológicos, inclusive, placas solares e muito mais. Fale com o seu gerente Unicred e aproveite mais este diferencial da sua instituição financeira cooperativa, a Unicred. E vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, que é titular do Clínico, Ernesto Tornelli. Doutor Schwartz. Então anuncio do doutor. Schwartz é um craque na medicina, é um artista. Fez uma Bienal extraordinária aqui, onde ele coloca a mão, ele faz a coisa acontecer com grande qualidade. E fã do Direito e Literatura no programa. Vinheteiro. Vinheteiro, inclusive, ajuda o programa de Direito e E a Literatura. equipe Gloriosa dele é Lagoa do espetacular também, né? Pianista. Ah, sim. E faz na sua película lá, então melhor ainda. Em matéria de... Quando ele está tocando Laurentia, piano. pianista, que eu chamo ele de André Rieu, não, mas ele é pianista. O André Rieu Mas não ele é até pianista. parece com o André Rieu. Não, mas é por isso que eu chamo. E aí tem- É o Nestor da sungueira nele. Não. Bom, mas vamos ao Dr. Gilberto Schwartz. Fale, Dr. Gilberto. Ele anunciou o Pedro. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada em suas consultas médicas. Se você é mulher e tem mais de 40 anos, marque uma consulta com o seu mastologista e faça a sua mamografia para evitar o câncer de mama. E a partir dos 50 anos, combine com o seu proctologista a realização de uma colonoscopia. Essa é a melhor forma de evitar o câncer de intestino. Converse com o seu médico sobre isso e boa sorte. Pô, tu foi rápido e rasteiro hoje, Dr. Gilberto Schwartz, hein? Hoje foi um rápido, momento né? de saúde muito rápido mesmo. Não deu nem para contar coisas aqui. A saúde acaba num relâmpago e pode ser também cuidada num átimo. Nós temos um médico aqui, o nosso deputado federal Pedro Westphalen. Claro que a distância o senhor vai fazer, nós estivemos juntos lá em Brasília agora. É verdade. Estivemos lá com o general Mourão, vice-presidente da Uma agenda República, com o Onyx extraordinária. Lorenzoni, com a nossa Tereza Cristina. Estivemos com o general Pujol, que nos ofereceu um almoço espetacular no Exército. Mas eu vi fotos de um jantar na Babesco, com vinhos finíssimos. Sim, Essa não era para ter saído. com a presença do Marum. Nossa. Agora eu vou dizer por quê. Que ciúmes. Foi o Marum que pagou, não? Lógico, claro. Tá bom. Tá bom. Cada um pagou o seu ali. Mas a distância. Pegaram, coitado do Marum. Depois do que nós ouvimos lá, depois das notícias que vieram do presidente Bolsonaro, né, ele teve um princípio de pneumonia, parece que está restabelecido. Mas como o senhor é um médico, um cirurgião e conhece a ator, e as pessoas começam a dizer, não, isso é grave, pode recidivar, enfim. Deu uma panorâmica para nós do que pode acontecer. Porque ele está sendo tratado pelos melhores médicos. É, um dos melhores hospitais do país. Está Eu não sei saindo porque- da UTI hoje. Está saindo? Está saindo. Até não sei porque ele não está no Sírio-Libanês. Na vinda Mas agora, tem a mesma qualidade. na vinda Mesma agora qualidade. deu que ele foi pro quarto. Foi pro quarto. né? É. De qualquer até maneira, o sexta-feira voltar ao Brasil. fechamento de uma colostomia é um procedimento simples, não é um procedimento complicado. É um procedimento simples. Evidentemente, foi coberto de cuidados por se tratar do presidente, que não poderia, nesse momento, faltar.
até porque criaria um trauma muito grande no país, até pelo motivo que foi feita a cirurgia, mas é uma cirurgia que teve complicações com toda certeza. A dimensão não se sabe porque muito poucos boletins foram dados. Agora, que houveram complicações, houveram sim. É uma cirurgia para ficar internado 5, 6 dias, no máximo, extrapolando. Uma cirurgia de fechamento de colostomia. Felizmente, os problemas estão sendo superados, estamos... Não, eu já vi gente saindo no dia seguinte. Eu fiz vários procedimentos de fechamento de colostomia quando eu exerci medicina. Realmente é um procedimento simples, mas ele teve alguma complicação? Sem dúvida nenhuma, teve. Em que dimensão, poucas informações foram dadas. A verdade é que ele está superando todas elas. Está no hospital de ponta. Eu estive recentemente no Sírio-Libanês de São Paulo. Fiz a reunião com as 4 confederações brasileiras de hospitais para tratar de temas que são afeitos à minha origem e à minha maneira de vida, que é a saúde. E visitei o Sírio-Libanês, que tem as mesmas qualidades do Albert Einstein. São hospitais que a pessoa morre se não tem solução. Certamente ele estava com a equipe extremamente competente, mas que houveram complicações, houveram. Em que dimensão não se sabe. E não foi pouca coisa também, né? A facada foi pesada. Foi bacana que ele lembrou do SUS. Eu acho que não foi bacana a fala dele com referência à facada que ele levou, da Polícia Federal. Claro que ele está sofrido ali, eu poderia não estar aqui. Mas não deve estar citando o pessoal, mas não tem nada a ver com isso aí. Com relação a esse episódio, eu casualmente, hoje fiz uma facada foi grave, mas a cirurgia consequente, a colostomia é feita para descontrair e não ter uma fístula interna que ele teve. É isso. O fechamento da colostomia é simples. A facada foi muito grave. A cirurgia corretiva é muito simples. É isso. Mas com relação a esse apelo aí da polícia, eu acho fundamental. Afinal de contas, é um episódio com relação a quem comanda o país. Sim, não dá isso, mas não cobrar no ar, né? Assim como tem que se investigar o que houve com a Marielle e tudo, mas o do Bolsonaro eu acho que não pode demorar muito para se esclarecer de uma vez por todas. Não, o errado ali foi ainda do prazo da Polícia Federal. A Polícia Federal mas o presidente da República não pode cobrar o esclarecimento do crime do qual ele foi vítima em público. Isso. Não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Mas que esse é o que tem que ser investigado. Num país que esclarece apenas 6% dos homicídios, o dele está esclarecido. A gente sabe quem foi o autor. Ele não pode cobrar isso publicamente. Não pode. Não pode. O entorno é que tem que ser esclarecido. Não pode. Porque ali está a teoria da conspiração e ele é a pessoa que eu acho que mais acredita na conspiração. E outra, a Polícia Federal pediu, agora passaram 40 dias do prazo que a Polícia Federal pediu, 90 dias se foi concedido. 90 dias, a Polícia Federal tem ainda um monte de dias. E provavelmente vai apresentar o relatório, óbvio, que foi o cara, todo mundo sabe, e que não há nenhuma conspiração, a não ser que os caras descubram alguma conspiração. E, portanto, a polícia mesmo ficou muito, digamos assim, desconfortável com a cobrança. A Polícia Federal tem um histórico de bons trabalhos. Isso, o cara está olhando... Não é assim, entre outras coisas, sabe? Não me parece que seja só por isso. Ele passa um atestado de uma pessoa que está fora do ar. Porque assim, ele é o presidente da República. Se ele precisa saber alguma coisa da Polícia Federal, ele manda um assistente, vai lá e pergunta para o superintendente como é que está o meu assunto. Ele não faz essa cobrança no ar. Não pode. Qual é a razão dele fazer isso? Ele passa um atestado de que ele está completamente desinformado. E outra, como foi ao vivo, ninguém disse para ele. E o presidente da República pode estar tudo menos desinformado. Nós precisamos torcer muito, Paulo, para que ele fique bem em voto, porque o Pedro assumiu menos dias agora, mas a gente que já vem no exercício do mandato lá, ainda durante o mês de janeiro, faz uma falta a presença do presidente no dia a dia para algumas decisões que estão pendentes lá, que não tem sido fácil. Né? Não tem sido fácil, por mais que ele esteja na ativa, mas não é. Ele é em Brasília para a gente poder ter as decisões sendo tomadas. Por mais que eu pense diferentemente do pessoal, eu penso radicalmente contra, ele não pode citar o pessoal, nesse caso, como presidente da República. Boa tarde, Paulo Sérgio. Pergunte aos deputados federais se eles têm algum plano para diminuir os gastos supérfluos da Câmara Federal. Acho que tem até para reduzir os outros poderes, hein? Gleide Valério, de Bento Gonçalves. Eu acho que eu, na minha parte, também tenho feito. Eu tenho cargos que não nomeei no meu gabinete, eu não uso toda a cota que poderia usar, eu abri mão da aposentadoria parlamentar, uma série de coisas estou fazendo agora. Eu sou um. Tem 512 que precisam fazer a sua parte também para reduzir o gasto e o custo.
Caro Paulo Sérgio, vou sentir falta do programa Boemba, Boemba, que ele fazia com o Simão na Band News. Humor com tudo e todos. É uma pena, que Deus console a sua família. Ernie Klasman. O Ricardo Boechat, jornalista com opinião, sem preocupação em aliviar esse ou aquele, assumir a posição. Ano 2019 muito duro, tragédias devastadoras, irmãos nossos engolidos pela lama, rompimento de mais uma barragem, meninos sonhando com sucesso, devorados pelo fogo e outras mais. Muito tristes, digamos todos, chega! E acreditamos em novos dias. Jorge Lisboa Goelzer, nosso amigo Elzer lá de Erechim. Tudo bem. Isso aí. Os telespectadores. No Brasil, as tragédias acontecem em um simples pedido de desculpa ou uma declaração de solidariedade às famílias atingidas resolve o problema. Está na hora de responsabilizar os tubarões e não os lambaris. O local onde estavam os jovens atletas do Flamengo estava em condições de habitabilidade e de acordo com as exigências da lei? É a pergunta. Se sim, foi tragédia. Se não, foi crime. E a presidência do clube tem que ser responsabilizada. Dilon Camilo, a pessoa. Não, o Dilon está certo. Esse é o raciocínio que se faz civilizadamente. Você tem a lei e que tem que buscar a imediata. O grande problema é quando você demora e não dá a resposta. E também tem o problema da falta da lei como o interdito e que faz com que o sujeito se preocupe em não fazer. Esse é o problema. E aí, tem umas que eu já acompanhei a posição do governo revertendo isso, ou pelo menos sinalizando reverter. A Dilma fez um decreto, transformou aquela outra Mariana lá num episódio natural para poder liberar o FGTS. Aí agora, por um bom motivo. Aí agora estavam querendo liberar o FGTS para o pessoal reconstruir as casas. Aquilo não tem nada de público, aquilo é culpa da Vale, é ela que tem que pagar, deixa o FGTS das pessoas lá. Então, acho que, às vezes, também o tipo de pressão que a gente faz, estilo boiado, assim, vamos lá e cobra aqui, a gente nem raciocina como teria que raciocinar. Já estava sendo liberado o FGTS para resolver o problema, que é culpa da Vale, né? Então, nessa linha, sim, a gente tem que... Esse fundo tem que ficar porque ele é bom para todo mundo e quem tem que responsabilizar é quem é o culpado. Claro, quem é o culpado. Senão o próprio cara está pagando as coisas, o dinheiro é dele. Ele quase morreu, ou muitos morreram e ele vai pagar. Por falar em Boemba, Nestor Rain, tu não está gostando do presidente do OAB? O quê? Não estou gostando. Nacional, né? Claro, não é o Breyer. Não, tenho uma ligação forte com a OAB regional aqui e sempre tive grande admiração pelo trabalho do Cláudio Lamarck, porque eu acho que das missões mais espinhosas é presidir a OAB. Por quê? Porque o presidente da OAB preside para advogados do MST, preside para advogados de ruralistas, preside para advogados ligados ao PSOL, ligados ao PT, ligados ao PP. Então o presidente... Advogados defenderão os dirigentes do Flamengo, da Vale... E as prerrogativas da... Então eu penso que o presidente da OAB tem que defender. O presidente caminha numa lâmina muito estreita para atender a todos esses interesses e que sempre se espera do presidente da OAB comedimento, que ele tenha uma análise muito pensada sobre as questões. E eu ouvi e li com muita calma a entrevista do presidente, onde ele faz uma série de críticas à Operação Lava Jato e depois interliga com o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Essas coisas não têm ligação. A Lava Jato é uma iniciativa do Ministério Público, para mim, bem sucedida, com falhas, acontece. O Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, era juiz à época, é outra atuação. Se interligam em algum momento, mas ele fez uma confusão entre esses dois fatos. E ele fez críticas necessárias à Lava Jato, a erros, a vazamentos, mas não fez nenhuma referência ao que causou tudo isso, que foi corrupção. O que causou tudo isso, toda essa problemática, foi corrupção. Então ele fez só sobre um enfoque. E ele é natural de Porto Alegre. E tem uma questão mais grave. Ele deveria ser um interessado que isso se resolvesse de alguma forma, sem os atropelos, porque ele é advogado da Petrobras. Então ele é o primeiro que deveria ter interesse, que um cliente dele tivesse a sua instituição passada limpo. Então acho que um presidente que assume
e 7 dias depois de assumir, já precisa de uma nota de apoio das seccionais nacionais, vai mal, né? Agora, não distribua fake news, como distribuíram dele, Fósforo Batista, que é um fake news, não é ele que está na foto. Não acho que ele deva sofrer nenhum tipo de represália por esse tipo de opinião, nenhum tipo. Acho que ele está no direito dele ser assim, como ele é, né? Mas eu não vou acompanhá-lo nessa trajetória. Na OAB... O pai dele é desaparecido. Claro. Político. Reconheço até a carga emocional que isso deve ter, mas eu acho que quando ele é o presidente da OAB, ele deve agir com moderação, agir com um cuidado que, para mim, para o meu modo Qual é a de acusação agir, que tinha ele contra o não pai teve. dele? Ele não teve. Mas o pai dele foi vítima de uma brutalidade, não há nenhuma dúvida. Ele tem todos, só acho que ele não teve aquela temperança necessária para o exercício do cargo. Mas ele está começando. É o mesmo caso do Quem presidente. sabe, Então, quem sabe instituição. quem sabe ele muda, quem sabe ele volta para um caminho que a OAB, durante a gestão Acho Wagner, mais. para mim, fez com grande acho mais até maestria. que o fato, depois da posse dele, o fato relevante acontecido no mundo do direito, não era esse que ele trouxe e que foi o que motivou, na verdade, essa manifestação dele e o repúdio e todo esse movimento eterno em torno da manifestação dele. O fato relevante acontecido no mundo do direito que deveria ter provocado, e eu não vi nenhuma manifestação da OAB, foi o ministro Gilmar Mendes se insurgindo contra a instauração de uma possível investigação da Receita Federal contra ele e seus familiares, em que ele oficia ao ministro Dias Toffoli, que então oficia ao ministro da Fazenda e ao secretário da Receita Federal, mandando que se sussasse essa possível investigação. Esse é o grande acontecimento da República depois que ele tomou posse. Aqui nós estamos tratando de um fato republicano relevantíssimo, que é o ministro Gilmar Mendes invocando para si, para a sua família e para as pessoas próximas a ele uma possível imunidade tributária. Porque a Receita Federal só pode fazer investigação tributária. Você olha, recolheu imposto, não recolheu imposto, tem dinheiro aqui sem procedência. Olha, ministro Gilmar, esclareça, a sua senhora. A vida dos vivos mortais. É isso aí, sua senhora aqui tem um movimento aqui. É isso aqui. Agora, assim, ó, o que todos nós em algum momento, se este fato é verdade e aconteceu, e o ofício parece que aconteceu, este era o fato relevante da República, sobre o qual a OAB deveria ter se posicionado. Vamos ouvir Lênio Streck Mendes. Eu só falo na presença do meu advogado sobre os dois assuntos, né? Com o meu advogado eu falo. O caso do Felipe Santa Cruz, acho que a questão da Petrobras deveria inibi-lo um pouco nessa questão, porque o advogado da Petrobras, enfim. Mas eu acho que esse é um episódio que o próprio Nestor não considera assim tão relevante. Esse caso... Vai aprender. O caso específico do ministro Gilmar Mendes, o problema não é ele ser investigado pela Receita, nem a mulher dele. O problema é que cada um de nós pode ser vítima de um vazamento. E isso não pode acontecer. O fato dele ser investigado, etc., ele deve ser investigado como... Agora, se ele tem o seu sigilo aberto e da mulher dele, imagina o Nestor e eu e outras pessoas. Esse é o ponto, não pode ser assim. Vou falar de uma experiência pessoal. Então, lá no início do mandato passado, a bancada nossa inteira do partido acabou entrando na investigação. Eu, inclusive. Primeira coisa que eu fiz, abri meu sigilo formalmente, telefônico, fiscal, bancário. Parabéns. Pedi uma audiência lá com o doutor Janot, fui o primeiro a depor. E a minha vida está aí. A Receita sabe o que eu fiz, a polícia sabe, não fiz nada errado. Eu, quando vejo Flávio Bolsonaro e Gilmar Mendes, é porque deve ter problema. Né? Não, mas espera aí um pouquinho. Deixa eu corrigir. O seu sigilo. Deixa eu corrigir um pouquinho. Não dá para condenar quem quer o seu sigilo. Eu quero o meu sigilo. Só para nós sabermos. Eu não abro o meu sigilo. Só para nós sabermos, só para o telespectador saber do que nós estamos falando aqui. Assim, ó, muito bem. Teria havido assim, ó, o que é vazamento do sigilo? Alguém aí viu a declaração de imposto de renda do ministro Gilmar Mendes? Alguém sabe exatamente do que nós estamos falando? Não.
Não, ninguém viu. Mas o veneno que Para um botaram pouquinho, aí- para um pouquinho, Lênin. Deixa eu concluir, Lênin. Deixa eu concluir. Se os senhores pegar aí o CPF de alguém e colocar lá na Receita, pode sair. Sua declaração se encontra sendo processada. Isso quer dizer o quê? Caiu na malha fina. Isso não é quebra de sigilo. Isso não é quebra de sigilo. O que você sabe, o que você viu, o que você noticiou foi instaurada uma investigação na Receita Federal. Não se sabe maiores detalhes. E o que você sabe é que houve uma reação do ministro Gilmar Mendes dizendo assim, ó, não posso ser investigado. Isso é abuso de poder. Isso é abuso de poder. Contra mim e mais. Bom, contra mim, ministro... Para aí, deixa eu concluir. Né? Contra mim, ministro, que sou Supremo. Eu sou Supremo. E contra a minha mulher, que é advogada. E contra meus familiares. Nós, para tomar posse... Todo Assim, ó, mundo tem tu direito sabe a que é uma coisa? Eu gostava... E na Veja apareceram detalhes de dinheiro. Eu gostava... Na Veja. Eu gostei... se especulou, exatamente. Mas eu desde quando a Receita pode Mas é verdade? dar um tipo... Mas tu sabe que é verdade isso? Sabe se é verdade? E se Mas isso... tá o facsímile. Mas isso- Facsímile, mas assim, a, ó, Veja, não. a Veja tem ali... Mas Não é o que eu quero inventado dizer, se isso. isso é Os isso é dois verdade, amigos concordariam isso é que uma boa verdade, solução seria claro, qual? mas assim, ó, abrir uma isto investigação sobre autoria... quem vazou. Claro, Mas o ministro Gilmar Mendes não tem a o direito de dizer que não quer ser investigado. Exatamente. Eu, se fosse ele, dizer assim, ó, tá aqui a minha E contas, muito tá aqui menos... o meu patrimônio. Muito menos... Acho. Muito... Sem isso ele não fará. Não. dizendo, Não é ele isso. não pode dizer, eu não quero ser investigado. Para aí, Não. para aí. Não. Muito menos, dirigir-se ao presidente do Supremo dizendo o que aconteceu isso e pedir providências ao presidente do Supremo. E o presidente do Supremo pedir providências ao ministro da Fazenda e ao secretário da Receita Federal. Mas eu troco daqui. É uma distorção. O que ele pode fazer é O dizer assim, ó, ministro atendeu, olha, houve um crime aqui, houve um crime aqui Economia. e eu sou vítima. O ministro da Mas- Economia mas atendeu o todos estão pedido? usando, né? Não sei, não sei, Não sabe? não sei. Todos estão usando a máquina pública, inclusive o Supremo. Mas tu acha Não, que ele vocês pode falam- se queixar Não pode. pro ministro, presidente do Supremo? Eu, se tivesse nessa condição, eu tomaria uma providência judicial para Claro. que a Receita Federal diga assim... vocês Ele não pode estão fazer o correndo que a minha tu reputação. farias e o que Vocês eu faria. podem me investigar à vontade. O que vocês não podem é pegar pedaços da investigação e soltar pela mídia por aí para moer... Ele pode fazer o que tu farias e o que eu faria. O que o Gilmar me falou foi investigar pedir pode. pro ministro Supremo para saber quem vazou. Ele não disse que Ele não podia pode ser. pedir isso pro presidente do Supremo, pro presidente Por que Supremo. não? Porque se Não ele pode, for porque eu não privilegiado. posso e tu não pode. Hã? Eu não posso Mas e tu não ele pode. é ministro Supremo. Eu tenho foro privilegiado e não vou pedir isso pro procurador-geral. Sim, aqui. Não vou pedir Mas pro ele tem o procurador-geral. foro dele lá. Ele vai pedir... Não é crime, Lênio. Isso não é crime. Isso não é crime. É uma investigação da Receita Federal. Mas está escrito ali. É a Receita envolve Federal. crimes de lavagem, Pega o Santa etc. Cruz. É a Receita Federal. Pega o Santa Cruz. Ele não pode fazer isso. Ele está abusando do poder que ele tem. fazendo Bom, eu isso. quero aproveitar Não os deputados concordo. aqui. Esse terreno árido aí que está todo mundo falando, sem ninguém saber o que vem do governo federal, a questão da reforma previdenciária. Mas todo mundo fala, mas não se sabe o que vem. Até porque o tempo que estava aqui em discussão, nós temos 3 juristas aqui da mais alta qualidade. É verdade. Nós estamos bonito, dá pra aprendendo ficar olhando aqui. Mas se aprende quando não se conhece. É que eu estou fazendo em Brasília, eu estou escutando muito, falando um pouco e tentando fazer alguma O que coisa. vocês esperam que venha da Previdência? Eu não sei o que vem Nós ainda. não sabemos. Ninguém O sabe. que tem são vazamentos da Previdência. O que se sabe é que tem que ser feito, sem dúvida nenhuma, nesse ano, a reforma previdenciária. E nesse ponto, o parlamento vai ter uma função Que fundamental. o presidente deu entrevista hoje, o Rodrigo Maia, na Rádio Nós Gaúcha, eu não vi. marcamos... Eu não vi o projeto, eu não vi nada ainda lá. Então, eu vou esperar chegar. Não chegou ainda, né? Não chegou. Então, os vazamentos, para mim, não são oficiais. Em cima de que é noticiado sem ser oficial, a gente não pode se manifestar nem dar uma opinião. Mas nós temos que ter muito equilíbrio. Algumas questões têm que ser analisadas, algumas profissões têm que ser realmente olhadas diferentemente, que são desiguais. Veja bem agora os bombeiros lá em Brumadinho, trabalhando com salário atrasado, sem salário, estão de plantão permanentemente, mesmo quando não estão mais servindo. O produtor de leite tira leite de segunda a segunda, né? No Nordeste morre antes que aqui no Rio Grande do Sul. Então são ações que nós temos que ter uma sensibilidade, se tem alguns exemplos aqui, de ir no parlamento. Eu não sei o que vem de lá. Pode ser que já venha contemplado isso aí. Que sob tese, mas que tem que ser feito
E é a primeira das reformas que precisa ser feitas. E a questão da maioria? Teria maioria o presidente para aprovar a reforma? Primeiro, hoje saiu uma pesquisa aí do BTG que 83% dos parlamentares são favoráveis a fazer a reforma. O que mudou do ano passado para esse ano? O ano passado, se dissesse que era a favor de fazer uma reforma da Previdência, apanhava na rua. Mudou a reforma. Mudou incrível, né? Agora há um apelo das pessoas, o pessoal entende que tem distorções que têm que ser corrigidas. O detalhe, esse nós vamos saber. Eu faço parte da bancada do MBL, da bancada do Movimento Brasil Livre, nós temos uma reunião quarta-feira com o ministro Paulo Guedes, para nós tentarmos entender um pouco mais aquilo que vem de lá, né? Apesar que só vamos saber quando o presidente falar. Mas o ambiente político na Câmara, ele é melhor. Mas sim, a só do interlocução... PSL são quantos deputados? A interlocução do são governo 28, é que me preocupa. 56. A interlocução, Eduardo, que me preocupa Sim. muito, porque o governo ele ainda não tem um comando de voz. Não tem. Tu tem muita gente falando muito. E a bancada do PSL é uma expectativa ainda. Você não sabe o raciocínio de cada um. Você tem deputados com 1 milhão, com 2 milhões de votos e outros com 15, 20 mil. Muitos ligados ao serviço público, como militares, enfim, que tem as suas pressões também. Que aí esse é um elemento. Hoje eu já ouvia numa entrevista que o Rodrigo Maia deu aqui numa rádio de Porto Alegre que o PSL estava querendo liberar os seus membros da bancada, mas imagina, o partido do presidente da República liberar os seus, aí não vai nada, Mas, né? na verdade... E só para concluir, Nestor, e eu tenho uma enorme preocupação com essa reforma, porque poderia ser o Haddad, ou quem fosse que tivesse ganhado a eleição, Ciro, qualquer um. Ninguém vai governar o Brasil sem a reforma da Previdência. Então, não dá para nós não nos concentrarmos nisso. Não tem outro assunto. É um ponto muito importante do tocar, senhor Geraldo. O ambiente é bom. Seguinte, Agora, se tem voto, eu não sei. As pessoas já perceberam o seguinte: a reforma da Previdência não é uma coisa agradável, é uma coisa que machuca as pessoas mais simples, que machuca... Mas acontece o seguinte... Não tem como não fazer. Vai destruir o sistema econômico. E o seguinte, o que eu lamento se interliga com esses fatos que nós falamos do Brumadinho, desse problema com os jogadores. A Previdência social foi destruída paulatinamente. Na Constituição de 88 se resolveu que era injusto, e era injusto mesmo, que o trabalhador rural só ganhasse meio salário mínimo. Aí passamos automaticamente para um salário mínimo. Sem nenhuma contrapartida, não continuamos aposentando. Isso é assistência social da Previdência. Nós da classe de advogados mandávamos juízes para os tribunais, aconteceu com classistas, etc. Ficavam 5 anos no tribunal e se aposentam com proventos integrais, levando os quinquênios da advocacia. Nós destruímos o sistema. Nós destruímos o sistema a todo momento. Não há cálculo atuarial que resista às providências que sucessivos governos de diversos matizes ideológicos destruíram ao longo do tempo. Apanharam o dinheiro da Previdência, desviaram o dinheiro da Previdência e deu essa destruição. Agora não adianta dizer, muita sonegação. Sim, mas vários governos, já ninguém conseguiu resolver o problema da inadimplência. Tem que haver uma coisa mais grave em relação a quem... Então vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. A previdenciária posso falar do meu seguro? Pode o teu ponto final agora. Posso falar aquele assunto? Qualquer assunto que quiser falar, eu sou um homem livre. Estamos no ar. E de boa vontade. Estamos no ar. Eu cavo masmorras ao vício e tempos da vitória. Eu contava aqui pro... A vitória, o meu linguajar é futebolístico. Eu contava para a bancada... Não é maçônico. Um drama, um problema de seguro. Bateram no meu carro, a empresa assume, eu sou um terceiro vítima, faz 14 dias e a Bradesco Seguros nem me dá as horas. Eu devia dar hora para quê? Eu sou vítima, eu sou um terceiro e os caras não dão pelota. Ou seja, eu nunca faria seguro com uma seguradora que maltrata um terceiro como eu. Então eu estou sem carro, o meu seguro tem carro extra. Praticamente igual. Exato, devia fazer seguro na Unicred, no Banrisul. No Banrisul. No Banrisul, na Unicred, eu podia fazer, entendeu? Na Unicred funciona. E no meu caso é o seguinte, eu tenho uma boa seguradora, mas eu sou vítima, eu sou terceiro.
e sou tratado a pontapés pela Bradesco. Eu nunca faria com a Bradesco Seguros, porque ela me trata assim. Pode até tratar bem as outras pessoas, não quero generalizar. Agora, a mim, estou mal. Mal. Doutor Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Eu vou falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. E assim, o Nestor tem toda a razão com o que ele disse, né? Ao longo do tempo, as coisas foram se deteriorando. Eu não sou exemplo a nada, mas eu entrei... Eu sou um... Trabalhei sempre, mas recolho desde de 86 para cá. São 32 anos e um quebrado. Quando eu entrei no Ministério Público, a regra era que nós nos aposentaríamos com 30 anos. Uma reforma me pegou no meio do caminho, eu já vou com 32 anos e me falta tempo ainda de recolhimento. Quando eu entrei, nós recolhíamos 7% do que a gente ganhava. Eu peguei 2 pedaços. Eu já peguei 2 e ainda estou devendo. Vai que é, Sérgio. Nós recolhíamos 7%, meses depois passou para 9,5%, aí não era suficiente, aí passou foi para 9,5%, 11,5% e hoje é 13,25%. E não vai ser suficiente. E eu confesso a vocês assim, ó, que eu não estou preocupado com isso, porque eu vou seguir trabalhando. Eu estou com 56 anos, sou jovem, não ia me aposentar mesmo que pudesse, eu vou continuar trabalhando e essa é a realidade. É uma coisa que nós estamos num momento que a gente precisa relaxar com esse assunto, porque nós temos que resolver o problema de todos nós, não é uma questão de agora ou de daqui a pouco, ou de seja lá, nesse momento. A Previdência é um problema de todos nós para o futuro. O mundo inteiro vem debatendo isso, as pessoas vivem mais. A Itália recentemente redefiniu a sua categoria de idoso. Nós aqui, o idoso para nós é 60 anos. A Itália redefiniu o idoso como sendo aquele que tem 10 anos menos da expectativa de vida. A expectativa de vida na Itália é 89 anos. Então, idoso na Itália é quem tem 79 anos. Eu só quero dizer para vocês que idoso no Brasil não pode ser quem tem 60 anos. Claro que não. Seu ponto final, doutor Rai. Não, é que esses relatos, por exemplo, quando eu vejo as questões da Previdência, a gente conversa com pessoas de diversos segmentos sociais. Né? A pessoa mais simples e que se aposenta por INSS, indignada. A gente fala com pessoas que pertencem a corporações e que sempre pagaram e cumpriram as regras do jogo. Então, o pior problema é o problema que todo mundo tem razão. Esse é o pior problema, o problema de maior dificuldade, maior solução, é quando todo mundo grita, porque a casa não tem pão, e todo mundo tem razão. E este é o caso da Previdência. E isso permeia o Brasil em diversos problemas. Por isso que nós somos a antítese daquele dístico, justiça para todos. Aqui é injustiça para todos. É essa sensação que as pessoas têm, e por isso que o nosso sentimento de nação fica prejudicado, porque as pessoas se sentem imensamente injustiçadas com razão. Não há justiça. É uma imprevidência de longo tempo. Não há justiça. É uma imprevidência de longuíssimo tempo. Eu ser advogado e dizer, não acredito, não há justiça para todos. Não há. Estão perguntando aqui o Valmor de Pelotas, quem foi que criou a gratificação de mudança da mudança? Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann? Lá no Senado. Foi ela, é? Pronto, né? Espero que seja extinto. Porque ela tinha as duas, a dela e de Paulo Bernardo, né? Mas agora está entrando tá entrando uma notícia aqui que o helicóptero, aquele que transportava o Boechat, não tinha autorização para táxi aéreo. Então vem na linha daquilo que nós falamos no início do protocolo. Né? De novo, Mas pode ser emprestado, pode ter um empresário, diz para ele, vai no avião, eu te empresto... Quem é que não empresta o helicóptero para o Boechat? Bom, mas só tem um senador aqui do Rio Grande do Sul que viajava em avião aqui. Mas ele fazia uma palestra para uma empresa, daqui a pouco aquela empresa não tomou cuidado, não fez o protocolo. Mas no meu ponto final aqui, Paulo, eu quero trazer o assunto, Nestor, você que acompanha muito através da Farsul. Hoje nós tivemos uma sinalização do governo Bolsonaro com relação à taxa antidumping do leite que estava sendo aí eliminada com relação à Nova Zelândia e Europa. É claro que nós devemos, eu trabalho para isso, para caminhar para uma economia liberal, mas até lá nós temos que entender que o Brasil não vive uma economia liberal, então você não pode descuidar de setores produtivos, porque senão você joga tudo para o mercado e acaba com o setor produtivo. Essa notícia acabou não se confirmando. Né? O próprio presidente desautorizou a informação, diz que é para manter a retirada da taxa. Amanhã lá em Brasília esse vai ser o grande assunto que nós temos lá na bancada agropecuária, porque tem preocupado muitos produtores. E menos desgaste. Os produtores vêm sofrendo. É um absurdo isso. Eles vêm sofrendo há 2 ou 3 anos. Quando a Venezuela deixou de pagar
o leite uruguaio, né, deu calote, como deu em nós aqui no Brasil. O Uruguai jogou o leite aqui para dentro e o produtor de leite brasileiro vem sofrendo muito. Agora, mais essa medida é para acabar com a produção mesmo. Então, amanhã vai ser um grande debate em cima disso, lá com a ministra. Isso foi falado lá. Doutor Pedro, sugiro para ele falar sobre isso. A gente vai na geladeira de casa, quem gosta de Coca-Cola, 1 litro de Coca-Cola, R$4. E 1 litro de leite? Não tem gambento, não tem gambento. Mas esse assunto foi Pensa tratado. que é. Foi tratado com a Ordenhar ministra vacas, Tereza acordar Cristina, cedo com o presidente Mourão. Também E tá com numa o Coca-Cola. chefe do Brasil. Mas aí está o problema de um governo. Tem um ministro muito forte como o Paulo Guedes. Eu trabalhei com o Pratini e tinha o Malan na época. Só que o Pratini conseguia contrapor, era um economista, então ele tinha peso. E o Malan também era muito jeitoso. E o Malan era jeitoso. Agora você tem o Paulo Guedes muito forte e os demais ministros com muito pouca força perto dele. Então, Deputado Pedro Westphal. A ministra não vai ter nenhuma força, nem o ministro tem força no Paulo Guedes. A pressão tem que ser no Paulo Guedes e no presidente. Nós tínhamos lá, estava presente lá, nós tivemos com o chefe da Casa Civil, tivemos com o Mourão. Esse tema foi tratado também, Geraldo. Claro que você tem muito mais autoridade, estou chegando, também faço parte da frente parlamentar, mas tem que ser tratado por todos nós com responsabilidade dos deputados. Meu ponto final hoje não poderia ser outro, Paulo, do que o coroamento de uma semana que iniciou em Brasília, numa agenda extraordinária feita pela Cotrijal e pelo embaixador da Expo Direta, que é o Paulo Sérgio Pinto, que conduziu, e não posso deixar de estar aqui o nome do Harold. O Geraldo não estava, mas eu estaria comigo. Grande presidente. Grande presidente Harold, fizemos uma agenda em que vai fazer dessa Expo Direta, talvez na sua abertura mais representativa de todas elas. Vai estar o vice-presidente, vai estar lá a ministra da Agricultura, estará o Pujol, chefe do Estado-Maior brasileiro, estará presente o Onix Lorenzon, que é chefe da Casa Civil, e hoje pela manhã nós tivemos um evento extraordinário, que vocês o Júlio estava presente, que foi o lançamento da Expo Direto, com a presença do governador, que na sua manifestação, compreendendo a dimensão do que é a Expo Direto hoje no cenário mundial, disse que estaria não só presente na premiação domingo à noite, onde será homenageado, mas também na abertura segunda de manhã da Expo Direto, com todo o secretariado, não com o secretário da Agricultura. Eu acho que foi uma grande sacada do governador de dar a dimensão que esse evento tem. E tendo o embaixador como o Paulo Sérgio Pinto, não poderia ser diferente. Então, acho que hoje nós temos que, apesar de todas as tragédias, eu gostei do meu ponto final, coroar e celebrar esse momento assim de união em torno do agro, que, sem dúvida nenhuma, tem que ter dos dirigentes essa visão. Agro é pop. As contas com problema, o leite com problemas, né? Os leites. O leite governador com as contas públicas e os leiteiros com o leite que não consegue produzir. O leite está com problema. O preço compensador. Agora que os leites estão mal. O leite neozelandês está em alta. Ao menos para o Brasil. Aliás, a Fonterra, né, que é uma cooperativa de lá, leite não já é, leite. Vamos eu não tenho o leite atualizado, mas já é o maior conseguiu produtor de eliminar leite em no Brasília, Brasil. né? Derrubou Nova aquela Zelândia já é o decisão. maior produtor de leite no Brasil. Havia aparecido até do Ministério Público. Sim, o contrário. O Marcelo deu parecer. Aniversariou sábado, viu, Lênio? O ministro Ronaldo José Lopes Leal, Grande a abraço, Hilda querido Souza, o Lars Glael também de aniversário, entre tantos outros no sábado. Vou Medalhista. pensar um. E o Antônio Rosso, lá de Passo Fundo, que fez, inaugurou agora o seu shopping, shopping Passo tem uma Fundo. pessoa muito importante no aniversário de hoje também. A Nilce Marlene Busato, minha sogra. Ah, é? Opa! Mas nem chegamos, nós estamos no... Importantíssimo. Nós estamos no sábado, já quer pular para segunda? Ah, bom, tá. Mas é que sogra é sogra. É a sogra é sogra. Ela precede qualquer outra. Isso mesmo. Olha aqui, ó, aniversariou domingo o Ricardo Berzoini, a desembargadora federal Denise Pacheco, o desembargador Almir Porto da Rocha Filho, o desembargador Araquém de Assis, grande Araquém, a Ana Celina Felizola, entre tantos aniversariantes. E hoje? O Ricardo Gadré, um abraço a ele, o Renan Curtis, Sim. poxa, eterno deputado Batista Filho, a Lisiane Osório Severo. E hoje aí vamos começar com a sogra. Nilce Marlene Busato, minha sogra de aniversário hoje. Deixa eu dar já está dado ponto final, mas não posso deixar aqui de celebrar
a taça que o Grêmio colocou no armário, a faixa no peito, e ao Zequinha, que é o time oficial do nosso Senadinho, que está fazendo uma campanha brilhante. Parabéns ao Milton Machado. Ministro Gelson de Azevedo, de aniversário Meu hoje. querido amigo. Luiz Carlos Bom, a quem já cantamos. Luiz Carlos Bom, que já cantamos o parabéns. Cantamos parabéns a Gelson é ele. meu colega, grande amigo. E o hino preto. Encantado. O hino Encantado. preto, nosso presidente da Uniodonto e diretor lá da Eusébio Sescop. Família Preta era da A Daniela Cessa, Cessa, o Paulo Miolo, a Aline Pesce, entre tantos aniversariantes aqui, o Francisco José D'Angelo e tantos aniversariantes aí. E todo mundo que nasce esse dia é de aniversário. E todos os outros que estão de aniversário. Todo mundo loucura. Obrigado, Nestor Rai. Jerônimo Guerin. Venha sempre, né, Jerônimo? Sabe Esse que é de fé aqui, ó. Esse não Mas falta. agora vai ter que ir para Brasília, então vai tomar puxão da orelha também. O Pedrinho. Agora não vai ser tão fácil, né? Não, nós em Brasília trabalhando e ele aqui no barranquinho, no Senadinho. A reunião do Senadinho é na terça-feira. Imagina se eu vou vir aqui na terça-feira e eu não estou na sessão lá. Né? Rapidamente, temos um dos grandes embates aqui da reforma agrária. Encontrei um deputado estadual que se elegeu deputado federal. Encontrei com ele no aeroporto e disse: Nestor, agora nós vamos para Brasília, nem papeio mais contigo. Pedro Westphalen, de aniversário. Pedro Westphalen, muito obrigado também pela presença. Lênio Streck. Não vou dizer mais que é Lênio Streck Mendes, tá? É a última vez que eu digo. Obrigado, Eduardo Lima Veiga, ele sabe que é brincadeira. Querido de todos nós. Veio o nosso Jornal da Pampa. Toma um vinho por ele. Eu estava me lembrando do... Vou fumar um charuto. E minha homenagem lá. E um boa noite depois. Lembra do fumar um boa noite? Olha, mas esses charutos que andam aí, um verdadeiro boa noite. Tá fumando. Tu viu uma matéria sobre charutos, né? Mas eu tenho o meu é um Coíba número 2. Uma coisa comprada em Cuba mesmo, né? Não, é um BI que ele tá fazendo hoje. É um BI. Olha aqui, ó. O Vils Ferrarim disse que quando ele era pobre, ele era vírus. Lá em Palmeira. Depois ele ficou remediário e virou Vils. E agora que ele tá milionário é o Wilson. E aqui no Pampa no Jornal da Pampa é a mesma coisa. Nosso apresentador de Porto Alegre, os nossos colegas do interior, era vírus. História da coceira e da alergia. Passou na concorrência, virou Wilson. Veio pra Pampa, é o Wilson. Tá bom. Muito obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.